Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análise para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer análise diária de Bitcoin, mercado tradicional, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre Bitcoin e mercado tradicional, qual a correlação que está acontecendo aí entre Bitcoin e mercado tradicional, possibilidades do Bitcoin despencar para 10, 12 mil dólares por unidade por falta de liquidez, como algumas pessoas vêm me perguntando aí, principalmente no final de semana, me perguntaram muito sobre a possibilidade de faltar liquidez para o mercado cripto e o Bitcoin despencar para 10, 12 mil dólares por unidade nos próximos meses e a possibilidade de uma extensão de bear market. Bom, a gente vai falar sobre isso. E também a gente vai falar sobre Ethereum e alguns tokens de inteligência artificial, principalmente o token AGIX e o token SDAO que eu venho acompanhando frequentemente para que eu possa estar aumentando a minha exposição mais em tokens de inteligência artificial, tá bom? Se você não me conhece, está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader há mais de 6 anos e nesse canal trago diariamente o que vem acontecendo com o mercado cripto e mercado tradicional e os impactos que o mercado tradicional pode causar no Bitcoin em todo o mercado cripto e também as principais oportunidades aí todas voltadas ao universo de criptomoedas, tá bom? Enfim, sem mais enrolação, vamos lá para análise, vamos ver o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, que está subindo 1,8%, chegou a subir mais de 2%, e com isso, dando possibilidades aí para a gente, principalmente em trades, tá? A gente vai ver sobre isso no panorama de hoje também. Mas antes de falar sobre Bitcoin e o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, eu preciso estar passando algumas informações aí sobre o que me perguntaram e o que me passaram aí no decorrer desse final de semana, que é sobre a possibilidade de falta de liquidez dentro do mercado cripto. E a primeira coisa que passaram para mim foi a possibilidade do BUSD, que está faltando liquidez, o BUSD está sendo expurgado do mercado cripto, com toda essa desvalorização aqui em valor de mercado. Bom, primeiro eu quero passar para vocês que o BUSD não é o principal token que influencia ou que traz liquidez para o mercado cripto, e você precisa observar o principal. E qual que é o principal? O principal é o USDT. Então você vai lá no USDT e observa como que está o market cap do USDT para que você tenha uma percepção melhor do que está acontecendo com o principal token que traz liquidez para o mercado cripto. Observe, market cap do USDT, que é o principal, em alta, tá? Então, já quero te dizer que essa é uma visão errada, olhar ali o segundo ou terceiro principal. Você tem que ir direto no principal. E o principal token que traz liquidez para o mercado está em constante alta aqui nos últimos dias e nas últimas semanas em liquidez, tá? E em valor de mercado. Bom, e o que aconteceu que fez o token BUSD perder tanto valor de mercado ou perder tanta liquidez como vem acontecendo aí nas últimas semanas? E o que aconteceu foi que o token BUSD, não só o BUSD, mas também a Binance, eles vêm sendo investigados pela SEC e com isso fez com que as pessoas fugissem não só da Binance, mas também dos tokens BUSD. E para quem não sabe, o token BUSD ou a empresa que emite token BUSD foi proibida de emitir mais tokens BUSD. Com isso, gerou pânico aqui, principalmente para quem tinha tokens BUSD e com toda aquela história, alguns tokens de stablecoin vindo a zero, falindo. Gerou um pânico aqui sobre o token BUSD, fazendo com que o BUSD despencasse tanto no market cap, tá? Então, essa primeira percepção é uma percepção errada sobre falta de liquidez, porque eu estou observando o BUSD e o BUSD está perdendo volume de mercado, está perdendo liquidez ou está entrando pouca liquidez no mercado porque o BUSD está em queda em volume de mercado. Então, essa primeira percepção é uma percepção errada. E a segunda percepção que passaram para mim foi sobre as reservas das exchanges ou reservas da Binance. Bom, as reservas das exchanges e da Binance principalmente vem caindo muito, não só pelo fato da FTX ter quebrado. Como vocês sabem, a FTX quebrou lá atrás e com isso fez com que as pessoas abrissem os olhos para exchanges, ou seja, as pessoas estão começando a migrar, estão começando a sair de exchanges, tá? E com isso você vai ver, ou todo mundo viu, uma grande fuga de exchanges para carteiras mais seguras. E com isso, não só a Binance, mas todas as outras exchanges perderam muitas reservas. E a Binance, principalmente, depois da investigação pela SEC, a Binance está sendo investigada pela SEC, automaticamente as pessoas vão fugir da Binance e automaticamente a Binance vai perder reservas com isso, tá? Então, não é algo que possa tirar a liquidez do mercado, fazendo com que o mercado despenque porque faltou liquidez. Eu acredito em queda para o mercado cripto, eu tenho um viés baixista para o mercado cripto, mas não acredito que seja esse o principal motivo
para a queda no mercado cripto, tá, pessoal? Então, eu acredito que toda essa percepção de falta de liquidez para o mercado cripto talvez seja uma percepção totalmente errada. Eu acredito em queda para mercado cripto, mas quando eu acredito em queda para mercado cripto, eu acredito em queda com alvos mais realistas, com alvos mais reais, tá? Observando não só o price action, mas também observando tudo que vem acontecendo dentro do mercado tradicional, que vai ser algo que a gente vai falar lá na frente, tá? Mas voltando aqui para alvos para o que pode acontecer aqui dentro do Bitcoin, no qual eu acredito em queda e venho passando para vocês diariamente, todas as semanas há um bom tempo, desde quando o Bitcoin estava em alta, aqui estava em 30 mil dólares, 31 mil dólares, tá? Eu venho passando todo esse padrão aqui para vocês. Se vocês voltarem aí nos meus vídeos, você vai ver que está marcado todas essas regiões aqui há muito tempo e ele vem basicamente seguindo o que eu venho falando aqui para vocês, tá? Enfim, alvos aqui para Bitcoin a partir do momento que ele começar a cair, na minha opinião, o principal, 25 e 23 mil dólares por unidade. Lembrando que 23 não é necessariamente 23 exato, tá? Mas sim uma região, 22, 23 mil dólares por unidade, porque é uma região com diversas confluências. A gente tem muita confluência aqui nessa região de 23. Já passei para vocês em diversos panoramas, não vou repetir aqui de novo, tá? Mas aqui a gente tem alvo nesse ombro, cabeça, ombro. Aqui a gente tem extensão e retração de Fibonacci, mostrando que aqui pode ser uma região de suporte muito importante para Bitcoin. Aqui a gente tem provavelmente uma construção de linha de tendência de alta, no qual o Bitcoin vai ficar segurando até final do ano. Eu acredito que esse ano a gente não vai ter grandes valorizações. Até 2024 a gente vai ficar enrolando aqui nessa região e a partir de então o mercado passa a subir para tentar romper os topos, mostrando que sim, a gente tem uma tendência de alta, mas sim a partir de 2024, tá, pessoal? Não acredito que nesse momento a gente tenha tendência de alta ou uma tendência de baixa. Não acredito em tendência de baixa porque o que o gráfico mostra aqui para mim é lateralização, assim como aconteceu em todos os momentos do Bitcoin quando ele estava finalizando o ciclo de baixa. Ele finaliza o ciclo de baixa, depois do final do ciclo de baixa, a gente passa por um longo período de lateralização. E se a gente tem lateralização, a gente não tem ciclo de baixa, obviamente, fazendo com que o Bitcoin caia até 10, 12 mil dólares por unidade, no qual é uma percepção, na minha opinião, errada, tá? Não acredito que seja impossível de acontecer. Estou preparado para que isso aconteça, tenho ordens armadas em 10, 12 mil dólares por unidade, porém, na minha opinião, é improvável, é mais fácil o Bitcoin bater 100 mil do que cair para 10 mil dólares por unidade nesse momento. Mas o principal é saber o que fazer independente da direção, é o que eu sempre trago aqui para vocês. Saiba o que fazer. E na minha opinião, vai ser difícil, mas eu tenho ordens armadas nessas regiões porque pode acontecer. Não é impossível, é improvável, tá bom? Voltando aqui para mercado tradicional, falando sobre mercado tradicional e o que vem acontecendo com o mercado tradicional também. Quando a gente vai observar o mercado tradicional e observa todas as notícias, principalmente, geralmente quando as pessoas observam e falam que o mercado vai colapsar e vai despencar, geralmente essas pessoas observam muito o mercado tradicional e principalmente o viés que o mercado tradicional está mostrando, tá? Por que eu falo isso? Eu já operei há muito tempo dentro do mercado tradicional, mercado de câmbio principalmente, mercado acionário também, e eu falo bastante isso lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, tá aqui em cima o meu Instagram, me segue lá no meu Instagram, tá bom? E quando você está no mercado tradicional e observa muito o mercado tradicional, eu falo isso por experiência própria, e você observa apenas um lado, apenas um viés, olha, o mercado pode passar a cair, mercado tradicional pode passar a cair. Você vai achar notícias diariamente porque você está apenas observando aquele lado. E isso é apenas uma percepção de um lado que você está observando. E todos os dias vai sair uma notícia negativa que te fala que o mercado vai despencar. Isso vai ser todo dia. E você vai estar sempre achando essas notícias, fazendo com que a sua percepção seja apenas de queda, de que o mercado vai despencar e vai colapsar. Isso sai diariamente dentro do mercado tradicional. E geralmente quando essas pessoas, ou quando alguém fala que o mercado vai colapsar, vai cair bastante, é porque está observando muito o mercado tradicional. Então se você está no mercado cripto, observe o mercado tradicional, mas não observe muito. Porque você vai sempre achar uma notícia, ou todos os dias vai ser uma notícia te passando uma percepção de que o mercado vai morrer, ou vai colapsar, ou vai surgir uma guerra, ou vai surgir uma nova pandemia. Sempre tem essas notícias dentro de mercado tradicional. Então, observe o price action, observe o mercado tradicional, mas nunca exagere, tá? Nunca dose muito. Sempre
com equilíbrio, observando todos os lados, observando todos os cenários que pode acontecer. E falando em cenários, a gente tem notícia negativa mostrando que o mercado pode colapsar, a economia dos Estados Unidos pode colapsar e os Estados Unidos pode dar um calote com as suas dívidas. Porém, semana passada tinha todo esse viés, tinha todo esse comentário sobre calote dos Estados Unidos. Porém, olha a notícia que acabou de sair. Uma centelha de otimismo surgiu no final de semana sobre a possibilidade de um acordo sobre elevação do teto de dívida dos Estados Unidos. Tá, então a gente tem aqui a possibilidade de ser resolvido. Porém, como que vai ser resolvido isso? E como que isso vai impactar no preço de todos os ativos, não só de baixo risco, mas de alto risco? Consequentemente, com a solução para esse problema dos Estados Unidos, pode ser uma solução no qual pode fazer com que mais dinheiro seja gerado e mais dinheiro seja jogado no mercado, ou seja, não diminuindo a liquidez para o mercado, mas sim aumentando a liquidez, no qual vai impactar de forma positiva para mercado de alto risco. Porém, não é algo que vai acontecer magicamente do dia para a noite, o mercado vai despencar ou vai simplesmente explodir. Isso acontece com o tempo. Existe a possibilidade dos Estados Unidos injetar mais dinheiro do mercado, aumentando o teto de dívidas. Porém, isso vai acontecer gradualmente, vai acontecer aos poucos. Ou seja, a gente pode passar por um período ou continuar em um período de lateralização dentro do mercado cripto e mercado tradicional e com o tempo essa injeção de dinheiro começar a impactar, ou seja, até 2024, toda essa injeção de dinheiro e liquidez dentro de mercado tradicional e mercado cripto fazer com que todos os mercados subam e depois a gente tenha um ciclo de alta e com esse ciclo de alta a gente tenha de novo uma bolha dentro de mercado tradicional e automaticamente dentro de mercado cripto também. E depois desse ciclo de alta a gente vê um novo bear market com o estouro dessa bolha que foi causado por toda essa injeção de liquidez. Então, a gente tem toda essa perspectiva já de tendência de alta com essa injeção de liquidez, sabendo que lá na frente a gente vai ter uma bolha, essa bolha vai ser estourada, trazendo um bear market dentro do mercado cripto. Ou seja, o mercado pode simplesmente seguir todos os ciclos que ele vem seguindo. Tendência de alta, estouro de bolha, tendência de baixa, lateralização, e assim o mercado segue, tá? Sendo empurrado com a barriga, e é dessa forma que a gente vai acompanhar, não só observando notícias negativas que vem acontecendo dentro do mercado tradicional, porque todos os dias vai ter, e se você faz isso, você vai ficar preso apenas a um viés acreditando que o mercado vai colapsar e vai morrer, tá bom? Enfim, essa é a minha principal observação sobre essa possibilidade de falta de liquidez dentro do mercado cripto, mas vamos falar de oportunidade. E na minha opinião, a principal oportunidade nesse momento para o mercado cripto está em short. Ou seja, se você não sabe operar mercado futuros, procure aprender, porque isso vai te trazer mais oportunidades, principalmente para aumentar a sua carteira, tá? A gente vem fazendo operações dentro do mercado cripto, não é para ficar rico, não é para ficar milionário, mas para aumentar a nossa carteira spot e aumentar a nossa possibilidade de grandes valorizações no próximo ciclo de alta. Ou seja, a gente aumenta o máximo possível com o próprio dinheiro do mercado e com isso a nossa carteira está bem recheada e quando o mercado passar a subir a gente tem grandes valorizações e automaticamente grandes lucros também, tá bom? Nesse momento, principal observação aqui para curtíssimo prazo é que a gente tem o Bitcoin sendo segurado aqui na média de 50 períodos, um gráfico de 4 horas. Quem gosta de observar a média de 8 períodos, pessoal, muita gente fala de média de 8 período semanal, você precisa se perguntar o porquê você usa média de 8 períodos semanais. Por que você usa média de 8 períodos semanais? E qual que seria uma outra alternativa para 8 períodos semanal que seria melhor que a 8 períodos semanal? Bom, a gente tem diversas outras médias e na minha opinião a média de 50 períodos vai me mostrar mais alternativa para curtíssimo prazo do que média semanal, tá? Porque quando a gente vai observar aqui a média de 50 períodos, que automaticamente está bem próximo da 8 semanal, 8 semanas dá 56 dias, ou seja, a de 50 diário vai estar bem próximo da 8 semanal, porém ela vai estar mais atualizada quando eu observo em gráfico de H4 ou gráfico de H1, que precede alguns movimentos em gráfico diário e em gráfico semanal. Então, sempre se pergunte qual que vai ser o melhor para você estar utilizando para curto prazo e por que você está utilizando o que você está utilizando, tá bom? E enfim, aqui observando a média de 50 períodos, veja que nesse momento o Bitcoin está segurando nessa resistência aqui no gráfico de 4 horas, utilizando como resistência no gráfico de 4 horas. E quando a gente vai diminuir um pouco mais, preceder ainda mais esse movimento, veja que a gente tem possibilidade de um canal, de formação de um canal no qual pode trazer
possibilidades, lembrando, é possibilidade, a gente fala de probabilidade estatística sempre, tá? Trazendo mais possibilidade de queda aqui para Bitcoin, no qual ele pode romper esse canal, geralmente ele rompe para baixo, fazendo com que o Bitcoin caia um pouco mais, até esses fundos em 26.200 ou até mesmo até 25 mil dólares por unidade, no qual vai ser o próximo suporte de curto prazo para Bitcoin, onde não acredito que vai segurar, ele pode segurar aqui por um curto período de tempo para tentar vir buscar os 23 lá na frente. Isso pode acontecer em algumas semanas, tá? Pode demorar um pouco, mas eu acredito que isso vai acontecer em algum momento para voltar a subir só lá para final do ano, no qual a gente tem as pessoas começando a falar sobre halving, as pessoas começando a entrar no Bitcoin, começando a comprar. Lembre-se, o que faz o preço subir é a demanda. É as pessoas entrando, as pessoas comprando o ativo, tá? A gente vai sempre observar a lei da oferta e da demanda, tá, pessoal? Então, se tem muita gente falando, muita gente comprando, se expondo ao ativo, a gente vai ter uma demanda crescente. E com o halving, a gente vai ter uma oferta decrescente no mercado, ou seja, a gente tem a lei da oferta e da demanda favorável para o mercado cripto, fazendo com que a gente tenha um início de ciclo de alta no próximo ano, 2024. Não que vai acontecer, o Bitcoin vai bater 100 mil dólares em 2024, mas a gente tenha o início do ciclo de alta em 2024, tá bom? Enfim, para Bitcoin, a principal oportunidade vai estar aqui, principalmente em short, tá? Quando a gente vai observar o Ethereum, a gente tem a mesma coisa acontecendo aqui no Ethereum, quando vamos ver os rompimentos que o Ethereum vem formando ou vem rompendo junto ao Bitcoin e as confirmações que ele vem fazendo junto ao Bitcoin. Veja que a projeção para Ethereum, quando a gente vai observar todo esse movimento, está aqui nessa região de 1.500, no qual é uma região que eu acredito que o token Ethereum pode chegar, principalmente se o Bitcoin passar a cair aí nos próximos dias, tá bom? Enfim, vindo aqui para os tokens de inteligência artificial, que está seguindo basicamente o que eu venho passando para vocês aí frequentemente, tá? O token AGIX, que é o principal deles, na minha opinião, está tentando romper essa resistência, porém ele está mostrando para mim que é uma resistência. Mas, se ele conseguir fechar acima e romper de fato, não necessariamente eu, Luiz, vou estar comprando para montagem de carteira, mas eu consigo estar fazendo alguns trades para voltar comprando ainda mais lá na frente, tá? Então, a partir do momento que o token AGIX conseguir romper essa micro resistência aqui nessa região de 25 centavos de dólar, eu vou tentar pegar alguns trades aqui até 32 ou até mesmo até a região de 39, mas muita atenção. Faça esses trades, se você for fazer, com cautela, porque o Bitcoin está mostrando pra gente que existe possibilidade de mais queda. E se o Bitcoin cair, automaticamente quase todas as altcoins vai ser puxado junto, tá? Já que pro SDAO, o SDAO tá bem neutro, tá, pessoal? Não considero fazer compra, fazer venda, não considero fazer nada no token SDAO ainda, mas na região de 19 a 16 centavos de dólar eu vou estar considerando comprar mais e mais esse DAO para estar aumentando a minha exposição, tá bom? Enfim, para Bitcoin é isso, para token de inteligência artificial Ethereum, era isso que eu queria passar para vocês, principalmente esclarecendo as dúvidas que chegou para mim lá no Telegram. E se você não está no grupo do Telegram, eu vou deixar aqui embaixo o link. Eu abri o grupo do Telegram essa semana e vai ficar só essa semana aberto, tá? Vou fechar de novo na sexta-feira e não sei quando eu vou abrir de novo. Então, se você não está no grupo do Telegram, entra lá, por lá você vai ter meu contato. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar me chamando e estar mandando para mim sobre as suas dúvidas aí, sobre o que estão falando sobre o mercado cripto. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.